No vídeo de hoje eu vou te trazer algumas dicas para melhorar o seu improviso no RPG. Vem comigo! Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre improvisação no RPG, principalmente para mestres. Então se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, marque o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E já vai deixando o seu like nesse vídeo. Aqui embaixo na descrição eu tenho o nosso link da Amazon também, com diversas ofertas de RPG. Se você comprar qualquer coisa por esses nossos links, você ajuda muito a manter esse canal ativo. Então por favor, dá uma olhadinha ali que você está dando uma grande força para o nosso canal. Bom, em primeiro lugar, eu preciso dar um recadinho para vocês. Vocês devem ter notado que a continuação da aventura que a gente está jogando aqui no canal não saiu. Pois é, a segunda sessão a gente não gravou ainda, mas eu acredito que em breve a gente já vai dar continuidade a esse material. Então fica ligado que logo logo vem a continuação da aventura. Sobre a questão de improviso, que é o tema do nosso vídeo de hoje, a gente pode pensar nele como um dos pilares para os mestres de RPG. Só que muitos desses mestres, principalmente os mais novos, os que estão começando há pouco no hobby, têm um pouco de medo de improvisar. Então eu estou trazendo algumas dicas para que você consiga melhorar o seu improviso, para você conseguir tirar de letra essa situação do improviso. Então vamos agora para as nossas dicas. Em primeiro lugar, esteja atento a todas as ações dos jogadores. Por quê? Porque você prestando atenção em tudo que os jogadores estão fazendo, essas ações dos jogadores podem te dar gatilhos do que fazer a seguir no jogo. Então, às vezes, o jogador está dando diversas pistas do que você pode utilizar. Às vezes, uma pergunta do jogador já vai te dar ideia para toda uma situação que você não havia pensado. Então, vale a pena ficar prestando atenção em tudo que eles vão perguntando, conversando entre si muitas vezes, ou até mesmo questionando para você como mestre. Às vezes, por exemplo, você não preparou um determinado tipo de NPC, mas os jogadores, num determinado momento, falam entre eles: nossa, a gente podia ver se encontrava um médico nessa aldeia. E você pensa: putz, eu não criei o médico, mas eu posso criar um médico agora. Então, você pegou uma informação baseada no que os jogadores fizeram. Então fica ligado em todas essas pistas que eles vão deixando durante a jogatina. E a minha segunda dica é: tenha materiais de auxílio. Eu digo materiais como listas de nomes, listas de cidades, decks de NPC, decks de side quests, tabelas roláveis para situações. Todo esse tipo de material vai facilitar a sua vida quando o jogador tirar uma ideia da cartola e você precisar improvisar algo de instantâneo ali. E esses materiais são bacanas porque você pode não ter utilizado no dia, mas em outro momento você pode utilizar. Então não é porque você preparou uma lista de nomes e você não utilizou ela naquela sessão que ela foi um tempo perdido, porque é um material que você pode utilizar depois. Se você joga, por exemplo, no computador ou mestrando com o tablet, você pode deixar preparado também alguns mapas de dungeon, às vezes suplementos de situações para aventuras, como por exemplo, naquela série que eu comento aqui, que inclusive é a série que a gente está jogando, Aventuras para a Quinta Edição, ela tem um material que é com armadilhas prontas, armadilhas, situações, encontros prontos para você utilizar no seu jogo. Então é um material que você pode utilizar de rápido ali, né? Putz, surgiu uma situação e eu preciso criar um tipo de desafio para os jogadores e eu não sei o que fazer. Pega, abre aquele material ali, tem diversas opções e você consegue tirar algo rapidinho ali. Eu estou deixando na descrição alguns links de materiais de auxílio como esses. A minha terceira dica é algo que eu costumo falar bastante aqui no canal, que é o seguinte: tenha referências e não tenha medo de utilizar essas referências. Então todo tipo de conteúdo que você consome, seja livros, quadrinhos, filmes, séries, tudo isso é bagagem para você poder utilizar no seu jogo. Às vezes, uma proposta de situação que um jogador vai falar, vai trazer, vai te dar algum gatilho de alguma situação que você já tenha visto em alguma obra. Então isso pode te ajudar na hora de mestrar. E não tenha medo de utilizar isso, você pode utilizar tranquilamente. Basta dar uma disfarçada para que os jogadores não vejam que é referente àquela obra, não tem problema nenhum. E vai por mim, se essas ideias já são consagradas no cinema, nos quadrinhos, nos livros, por que não utilizar? Isso prova que são ideias que dão certo, então utilize elas. E a minha quarta dica é: anote. Tudo que vier surgindo de improviso, anote. Tenha sempre em mãos ali um diário de campanha para você poder anotar o nome de um NPC que você criou na hora, ou uma determinada localidade que não existia e você criou na hora. Até às vezes você precisa localizar ela no mapa, mais ou menos desenha ali no papel um sketchzinho simulando aquela região e marca onde é esse local que você trouxe do nada, que você acabou de criar. Então vá anotando essas coisas que vão acontecendo
durante o improviso, porque muito provavelmente os jogadores poderão visitar essas situações, esses NPCs e lugares depois. Então, se você criou um personagem para interação com os jogadores naquele momento ali, os jogadores pediram um nome, você foi lá na sua listinha de nomes que você tem previamente anotada, deu o nome do personagem e daqui a pouco, durante a própria sessão, os jogadores falam: ah, a gente podia voltar a conversar com aquele NPC lá. Ou pior, isso pode acontecer numa sessão futura. Então, anote para você não correr o risco de, putz, não lembro qual é o nome do personagem, ou ter que inventar alguma coisa ali na hora e os jogadores falar: peraí, mas não era esse o nome do cara. Então, vá anotando, não deixe de anotar. Além do mais, o fato de você anotar essas criações, elas vão devagarzinho se gravando na sua memória. E daqui a pouco elas já serão parte do mundo que você criou automaticamente. Não vai ser uma coisa deslocada que foi só colocada ali durante o jogo. Não. Como você anotou, você memorizou aquilo, ele vai ser parte do mundo como um todo. E o quinto item é: não tenha medo de pensar fora da curva. Ou como muitos dizem, pensar fora da caixa. Pense fora da caixa. Muitas vezes a gente fica meio receoso de dar uma ideia muito mirabolante, mas essas ideias mirabolantes, essas sacadas fora da curva, que vem na sua cabeça naquele momento de jogo, na hora ali mesmo, elas podem proporcionar coisas totalmente diferentes e muito legais. Então não tenha medo de utilizar. Claro, vale o bom senso. Não adianta você querer colocar, por exemplo, uma máquina futurista se você está jogando um cenário de fantasia medieval, né? A não ser que a sua história dê brechas para isso. Lembre-se que ocasionalmente nas histórias, grandes coisas acontecem, coisas mirabolantes acontecem. Então, se vir uma ideia maluca na hora e você percebe que é uma ideia legal, utiliza. E o sexto ponto da lista é: não fique paranoico com pontas soltas. É muito comum a gente querer pensar em tudo que está passando. Putz, eu criei essa situação agora do nada, isso aqui vai proporcionar uma ponta solta, o que eu vou fazer para resolver? Desencana. Muitas vezes o jogador nem vai perceber isso, e se perceber, você pode resolver futuramente, não tem problema nenhum. Às vezes, um pedacinho de história que ficou para trás não vai atrapalhar no andamento do todo. Muitas vezes, inclusive, ignorar esse pedacinho de história que você havia pensado ou até preparado, que por conta do improviso você não vai mais poder utilizar, muitas vezes a história acaba ficando melhor do que com o que você havia pensado antes. E se caso for algo de suma importância para a condução daquela campanha, se você pensa, não, realmente isso aqui eu tenho que dar jeito de arrumar essa ponta solta, não tem problema. Durante o intervalo de uma sessão para outra, você pode repensar como fazer aquilo e trazer de volta aquela ideia que você supostamente descartou. Você pode realocar ela lá na frente de uma maneira diferente do que você havia pensado. Pegar somente a ideia, mas introduzir ela de outra forma. Por exemplo, às vezes, durante um improviso, um determinado personagem morre e esse personagem tinha uma informação muito importante. Não se desespere. Era uma coisa importante? Beleza, não dá nada. Vai pra frente, termina o jogo, faça o seu melhor para que seja uma boa aventura, mas depois disso, depois que encerrar a aventura, você para e pensa daí com mais calma, porque o jogo já passou, você pensa: como eu trago essa informação de volta? Um outro NPC vai surgir com ela? Ou o grupo vai encontrar essa informação num material antigo, ou qualquer coisa do tipo? Então não se desespere, você pode perder o gancho dela naquele momento, mas lá na frente você consegue amarrar essa ponta tranquilamente. E como eu falei, se não for algo fundamental, simplesmente ignora. Ainda pensando nessa questão, eu trago o próximo ponto da nossa lista. Não ignore essa construção que está acontecendo. Então, leve em consideração tudo que foi construído por você antes, mas que rolou durante o jogo. Não adianta você pegar uma informação que nem apareceu no jogo, que você, como eu falei, poderia ter descartado tranquilamente. Mas se você trouxe para o jogo, se o jogador se deparou com essa situação, não ignora isso. E o mesmo vale para os improvisos. Se você improvisou na sessão passada um personagem que você criou, traga isso de volta, não deixa ele lá ignorado só porque era um improviso, não vou dar bola. Não, se você criou, a partir daquele momento ele faz parte do mundo que você está construindo. A minha oitava dica é: conheça bem o cenário. Você conhecendo o cenário onde a sua aventura passa, você pode tranquilamente mestrar um novo caminho sem ter sido planejado, porque você já conhece todo o ambiente daquele lugar. Então, se o grupo foi, num determinado momento, para um lado que você não esperava, você ainda assim consegue proporcionar uma boa jogatina, uma boa aventura, porque você conhece os perigos daquele mundo, você conhece os desafios daquele mundo, conhece que pessoas que eles podem encontrar no determinado local que eles acabaram de chegar. Principalmente pensando na região onde o jogo está acontecendo. Se você preparou uma aventura para uma determinada região, pense no entorno dela, pense em tudo que tem próximo àquele local. Pelo menos de maneira geral, você não precisa também ter tudo
esmiuçado, tudo anotadinho, tudo detalhado. Não. Tenha uma noção básica, mais boa, do que aquele cenário em volta representa para aquele local. Então, se num determinado momento o grupo não entra numa cidade que você tinha planejado, mas entra numa floresta que não era a ideia inicial, ainda assim, por eles entrarem na floresta, como você conhece aquele local, você sabe quais perigos tem naquela floresta. Então, a aventura pode ser outra, completamente diferente, mas ainda assim, você tem opção de conduzir um bom jogo ainda dessa maneira. E a minha nona dica é: conheça basicamente o sistema. Eu já comentei isso em outros vídeos também, até eu vou deixar aqui no card. São 3 vídeos de dica para mestres, eu vou deixar aqui para você dar uma conferida, que ele tem mais algumas dicas que meio que se juntam com essas que eu estou trazendo aqui. Mas basicamente, o que eu quero dizer com conhecer o sistema é você ter noção do que os jogadores podem ou não querer fazer. Você não precisa ser um expert, não precisa saber o livro de cor e salteado, mas tendo uma boa noção de como o jogo funciona, como o sistema funciona, as decisões dos jogadores serão mais fáceis de você analisar durante o jogo, porque você tem um bom conhecimento do sistema. E por último, a dica que eu acredito ser a principal de todas: não tenha medo de errar. Porque sim, isso vai acontecer, principalmente se você é um mestre novato. A improvisação é uma coisa que você aprende com o tempo. Então, quanto mais você jogar, quanto mais você mestrar improvisando, mais você vai pegando o jeito da coisa. E todos esses artifícios que eu te trouxe aqui são ideias para que você erre menos. Sim, são ideias para que você conduza de melhor maneira a sua aventura. Mas mesmo assim, se acontecer de errar, desencana, não tem problema. Todo mundo está ali para se divertir, inclusive você. Se você está conduzindo a aventura e o negócio não está andando, às vezes vale a pena dar uma parada. Galera, vou ali tomar uma água, e nesse momento você ganha um pouco de tempo, repensa. Às vezes você pode até conversar com os seus jogadores e falar: galera, vamos dar um tempinho rapidinho aqui só para eu reorganizar minhas ideias. Pronto, não precisa se desesperar. E você vai ver que logo logo você está tirando de letra o improviso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz aqui o que você achou dessas dicas. Você já utilizava algumas delas? Se caso você tem alguma outra, por favor, deixa nos comentários para os outros jogadores poderem ver. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até mais!